Fala aí, nação rubro-negra. Gente, o Flamengo mais uma vez deu um show no campo, isso mesmo. O vídeo de hoje está muito incrível. Vamos falar sobre a vitória espetacular do Flamengo, que, claro, atropelou o Criciúma mais uma vez. E mais gente deixou a torcida bem irritada. Isso porque o Flamengo acabou salvando o Fluminense do rebaixamento, mas deixou parte ali da torcida super irritada. Felipe Luiz mostrando que é o ministro de ganhar muitos jogos. É vitória mesmo. Mas também temos notícias sobre, claro, reforços chegando em 2025. Roger Guedes troca por Gesso? Como assim, gente? A conversa que está rolando no Ninho do Urubu é que Roger vai substituir o Gesso e não o Gabigol. A torcida não está gostando muito disso, não. A notícia está movimentando os bastidores do Mengão. E o Flamengo já está definindo também contratar Mauro Icardi para substituir Gabigol. Então já vai deixando seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que rola aqui. Fica com a gente até o final, porque no final você sabe, sempre tem um debate bem interessante. Agora sim, vamos pro corte. Esforçando muito, mas tá custando a pegar a forma de novo, né? Tá errando ainda muitas coisas, tá voltando demais em determinadas situações. Volta, pede a bola e toca para trás. Está longe de ser o Bruno Henrique que nós todos conhecemos e gostamos. Mas, o que ele disse na saída do campo? A gente ganhou porque a gente tem um treinador que nos cobra muito, que nos cobra como se estivéssemos jogando uma final de campeonato. Para ele, não tem esse papo de que o jogo não vale nada. Para o Felipe, todo jogo do Flamengo vale muita coisa. Ele hoje nos cobrou como estava nos cobrando na final da Copa do Brasil. E olha que beleza. O Flamengo não fez um grande primeiro tempo, mas no segundo tempo, principalmente depois da entrada do Luiz Araújo, e essa, para mim, foi a grande notícia da noite, a volta do Luiz Araújo aos campos, e sendo decisivo, completamente decisivo. Primeiro tempo, aquele ataque com Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Plata na esquerda, estava um ataque de riso, né? Estava praticamente um ataque de riso. Mas quando entram o Michael e o Luiz Araújo, o panorama muda, principalmente o Luiz Araújo. O Luiz Araújo foi quem deu o chute, que bateu no braço do zagueiro do Criciúma e se transformou em pênalti, e o Luiz Araújo foi quem fez o terceiro gol. Então foi uma excelente notícia para a torcida do Flamengo ver o Luiz Araújo, que teve aquele problema sério no joelho, cartilagem do joelho, ligamento, enfim, fez um estrago ali no joelho dele, claro que não tão grave como o do Pedro, mas teve que sofrer cirurgia também e tudo. É ótimo a gente ver de novo o Luiz Araújo jogando aquele futebol que ele jogava antes de se machucar. Normalmente, o jogador, quando volta de uma contusão séria, ele precisa de um tempo para pegar ritmo de jogo, para pegar toda a sequência natural do seu futebol. O Luiz Araújo hoje entrou jogando como se tivesse jogado a partida anterior. Excelente partida do Luiz Araújo. Aliás, a minha enquete hoje é essa. Quem foi o melhor do Flamengo na vitória? Eu botei o Luiz Araújo, eu botei o Bruno Henrique, que bem ou mal participou de 2 dos gols, e botei o Varela, que fez um gol, e botei o Felipe Luiz. Deveria ter colocado também o Pulgar. O Pulgar jogou muito bem hoje. Mas ali na hora, correndo para poder entrar na hora, eu acabei não botando o Pulgar. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Já está interessante. Já temos mais de 400 votos. E o Felipe Luiz é quem larga na frente. Hein? 38% para o Felipe Luiz, 32% para o Bruno Henrique, apenas 25% para o Luiz Araújo, surpresa para mim, e 5% para o Varela. O Varela não é nem que tenha feito um partidaço, mas o Varela acertou um chutaço, que eu vou te contar. Que belíssimo chute. Né? Bom, estamos fazendo essa live para não deixar de pegar o embalo do jogo do Flamengo. Eu cheguei a pensar em deixar para fazer a live no final dos jogos das 9h30, ou seja, jogos que podem estar decidindo o campeonato, nesse momento estão. O Botafogo vai derrotando o Internacional por 1-0, acabou o primeiro tempo agora, e o Palmeiras vai empatando com o Cruzeiro em 0-0, no Mineirão vazio, sem torcida, aquele absurdo. Se acabar assim, acabou o campeonato.
O Botafogo é o campeão, com uma rodada de antecipação, e o Palmeiras corre o risco de acabar ultrapassado pela gente na última rodada. Olha aqui como é que está a situação do Brasileirão. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Rapidinho, meus amigos. Olha lá como é que estamos. Botafogo já com 76 pontos. Palmeiras com 71, porque está empatando. Se por acaso o Cruzeiro ganhar, ele vai a 70 e fica um ponto só na frente do Flamengo. Sendo que o Flamengo pega na última rodada o Vitória no Maracanã e o Palmeiras pega o Fluminense, que já deve estar também livre. Basta o Fluminense derrotar o Cuiabá. Se o Fluminense perder do Cuiabá, aí o Fluminense vai para o Allianz Parque precisando de ponto. Mas, não sei não, hein? De repente, quem sabe? O Cruzeiro faz uma graça hoje e na última rodada a gente ainda passa o Palmeiras e acaba em segundo lugar. Está aqui a tabela: Botafogo 76, Palmeiras 71, Flamengo 69, Fortaleza 66. Fortaleza empatou, não foi isso? Como é que está o Fortaleza? Está jogando, está 1-1. Imagina, está empatando com o Atlético Goianiense. Fez 1-0, levou empate. Então, Internacional perdendo fica com 65. O Flamengo se fixa praticamente garantido no terceiro lugar. São Paulo 59. Esse, repito, são os 6 clubes brasileiros classificados direto para a fase de grupos. E depois, disputando as 2 vagas da Libertadores, estão o Corinthians com 53, acho que o Corinthians vai ser o dono de uma dessas vagas, e o Bahia e o Cruzeiro 50-50, cabeça a cabeça. Essa definição de Bahia e Cruzeiro vai ser interessante, hein? Porque o Bahia, na última rodada, o Bahia pega o Atlético Goianiense em casa, né? É chamado mamão com açúcar. E o Cruzeiro pega o Juventude no Jacone. Juventude que escapou definitivamente do risco de rebaixamento. Juventude agora tem 45 pontos e não corre mais risco de rebaixamento, já que o primeiro fora da zona do rebaixamento dentro da zona do rebaixamento tem 38. Então, o Juventude está garantido na primeira divisão no ano que vem. Juventude que começou com o Roger, que está acabando com o Inter e que está com o Inter lá em cima. Belíssimo trabalho, belíssimo campeonato brasileiro do Roger, né? Ninguém faz mais, entretanto, do que Felipe Luiz nessa reta de chegada. É sensacional o aproveitamento de Felipe Luiz. Mas ele está fazendo força. Na entrevista que ele deu para o UOL, e hoje no debate, ele voltou a não garantir a permanência do Felipe Luiz. Ele voltou a dizer que tudo vai depender do novo CEO do futebol, do diretor executivo que ele já tem escolhido. Muita gente diz que é o Zé Boto, português. Pode ser que seja, e me parece um cara bom. Mas dizer que vai depender do Zé Boto a definição do Felipe Luiz, eu acho um tiro no pé. Eu acho um tiro no pé. Porque imaginemos que nessa conversa com o Zé Boto, quando aconteceu há algum tempo atrás, um mês, mais ou menos, por aí, que ele acertou com o Zé Boto, ele só não quer anunciar, o Zé Boto e ele já tenham combinado o seguinte: olha, o nosso técnico é o José de Menezes, português, que hoje em dia dirige o Sporting. Tem que mexer, tem que mudar, não pode ser isso. Não faz o menor sentido o Flamengo ter um outro técnico no ano que vem que não seja o Felipe Luiz. Felipe Luiz é uma gratíssima revelação. Eu não vou dizer surpresa, porque para mim não foi surpresa nenhuma. E vocês sabem, vocês me acompanham aqui. Eu fui o primeiro cara a começar a pedir o Felipe Luiz. Desde o São Paulo. E agora com o Tite, então, eu pedia insistentemente. Porque na época que a gente via que os trabalhos do Tite estavam indo para o brejo, que estava sendo uma bosta fedorenta, que quanto mais mexia, mais fedia, muita gente argumentava dizendo o seguinte: porra, mas vai tirar o Tite, vai botar quem? E eu sempre dizia: bota o Felipe Luiz. Bota o Felipe Luiz. Mas por quê? Eu sou um gênio? Ou eu sou um puxa-saco do Felipe Luiz? Não, não, não. Eu tenho quase 50 anos de jornalismo.
E eu vi esse mesmo filme passar com Paulo César Carpegiani, que, tal qual o Felipe Luiz, era um cracaço, foi o capitão do time do Flamengo no título de 80, o primeiro título brasileiro do Flamengo, e no final da temporada de 80, encerrou a sua carreira, porque o joelhão dele já não aguentava mais. Foi o joelho, aliás, que permitiu que o Flamengo contratasse o Paulo César Carpegiani do Internacional. O Internacional jamais teria liberado o Carpegiani para o Flamengo se ele tivesse 100%. Ele estava já com o joelho bichado. Só que o Flamengo conseguiu. Só um minutinho aqui, deixa eu botar uma coisinha aqui rápido. O Flamengo conseguiu, com fisioterapia, com uma série de coisas, o joelho do Carpegiani, para que ele jogasse ainda com o Flamengo. Ele jogasse algum tempo no Flamengo. E ele jogou uma barbaridade ainda. Foi o maestro do título de 80. Claro que com o Zico, com o Andrade, com o Adílio, com todo mundo, mas ele era... O Andrade nem era titular nessa época, quem era titular era o Carpegiani. O Andrade era reserva do Carpegiani. Mas, enfim, cara também estudioso, nem tão estudioso quanto o Felipe Luiz, hein? Mas eram outros tempos. Ele era estudioso o suficiente, ele via o jogo o suficiente de dentro de campo. A gente percebia isso nas entrevistas com ele. Eu cansei de entrevistar o Paulo César Carpegiani de jogador. Cansei. Porque antigamente você entrevistava quem você quisesse a qualquer dia. A gente assistia aos treinos do Flamengo na Gávea dentro do gramado. Não das 4 linhas, mas na beira das 4 linhas. E quando os jogadores saíam, a gente conversava com quem queria. Eram outros tempos, eu sei. Mas dava para perceber, nessas várias conversas que tivemos, que ele era um cara que tinha um grande potencial para ser treinador. E foi. Alguém vai dizer assim, não, mas a carreira dele depois... Gente, o Carpegiani foi um grande treinador. Ganhou no Flamengo. Carioca, 6-0 no Botafogo, Libertadores, Mundial e Brasileiro. Tudo isso em sequência. E no ano seguinte... Não, no ano seguinte foi 83, ele saiu no meio do campeonato. Mas depois fez alguns bons trabalhos. Ele foi técnico de uma seleção paraguaia espetacular, que foi eliminada pela França na Copa de 98, com um gol de ouro, numa coisa dificílima. Entendeu? Então, por isso eu sempre achei que o Felipe Luiz ia ser um achado. Melhor do que o Tite, gente, nunca tive dúvida alguma. Mesmo que o Felipe Luiz não fosse ser tão espetacular como ele está sendo, melhor do que Tite ele já seria. Como teria sido melhor que o Sampaoli na Copa do Brasil anterior, quando ele ainda não era nem treinador. Mas não interessa. Ele é um cara que tem uma grande visão. Claro que ele evoluiu nesse tempo que ele treinou. Ele trouxe gente da comissão técnica para ensinar ele a dar treino, por exemplo, traçar uma metodologia de treino. Mas a tática, ele já conhecia tudo. Porque ele sempre foi um jogador técnico dentro de campo. Um jogador / técnico dentro do campo. Foi assim com o Simeone e foi assim com o Jorge Jesus. Então era óbvio que iria dar certo. Era óbvio. Enfim, depois de cansar de dizer Felipe Luiz, ser sacaneado por muita gente da imprensa, inclusive. Muito coleguinha disse, maluco, tá louco, vai botar o Felipe Luiz, não tem experiência nenhuma. Estou um pouco me lixando porque eles falavam, eu tinha certeza que ia dar certo. Mas até eu não achava que ia dar tão certo. Eu achava que ia dar certo porque ele era um cara que, primeiro, de cara, ia ganhar o vestiário. O cara era do grupo, bicho. Chegou lá e disse, galera, vem cá, a gente sabe jogar muito mais do que isso aí, né? Mas o cara nos bota no quadrado. Não, esquece. Vamos jogar bola. Vamos ver os vídeos dos tempos que a gente jogava bola. Vamos jogar bola, como a gente jogava. Só que ele era mais do que isso. Isso já teria sido suficiente para melhorar muito em relação ao Tite. Mas ele chegou com mais bagagem até do que eu esperava. Ele chegou praticamente pronto, gente. Claro que ele vai ter muito que evoluir ainda. Claro que o Felipe Luiz do ano que vem vai ser melhor do que esse Felipe Luiz. E provavelmente do segundo ano vai ser ainda melhor. Mas ele já está num patamar, já está num nível altíssimo. Ele já está num nível superior ao do Tite hoje em dia. Não quero comparar
os currículos. Porque o Tite teve uma trajetória brilhante nos clubes, principalmente no Corinthians. Até mesmo na seleção, no início, ele foi muito bem. Ele se perdeu quando ele se deu de cara com a linha de 5 da Inglaterra e começou a enfiar na cabeça que para derrotar os europeus tinha que jogar com os europeus. E aí, ó, ali o Tite, ó, embicou para baixo. E como vimos no Flamengo, não levantou mais. Pelo contrário, só foi ladeira abaixo. Até porque passou a história do Titinho, que também tinha que virar técnico, enfim. Então o Felipe, cara, como disse aqui um amigo, é a grande contratação em termos de técnico de Jorge Jesus para cá. O Dorival fez um bom trabalho, ganhou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, sem dúvida. Mas o Dorival é aquilo que a gente sabe. A seleção está penando. Mas é um bom técnico de clube. Agora, Felipe Luiz, o céu é o limite, cara. A evolução do Felipe Luiz vai ser meteórica. Salu. Achei que ia ser brilhante. Tem tudo para ser um dos maiores técnicos da história do Flamengo. E eu fico me perguntando se ele tivesse assumido, pelo menos, antes do jogo com o Peñarol. Não só por causa da Libertadores, mas por causa do brasileiro também. Se o Felipe tivesse assumido umas 6, 7 rodadas antes, nós íamos estar disputando o brasileiro. Pode ter certeza que nós íamos estar disputando o brasileiro também. Não sei nem se ganharíamos a Libertadores. Passar pelo Peñarol, tenho certeza que passaríamos. Mas o Botafogo, hoje em dia, é indiscutivelmente um time fortíssimo, com um puta técnico. Aliás, por falar em técnico, caiu o Gabriel Milito. Hein? O Atlético Mineiro perdeu do Vasco, tomou um sapeca do Vasco, 2-0, e o Gabriel Milito foi demitido no vestiário. Claro, depois de perder os 2 títulos que chegou na final, e perder da maneira que perdeu, né? O problema não é perder. O problema é perder da maneira como perdeu. Ele foi amassado pelo Felipe Luiz. Amassado. E foi amassado pelo Arthur Jorge. Se tivessem sido jogos normais, pô, Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo ganhou de 3-1, na volta o Atlético ganhou de 1-0, ficou a um gol, tá, não sei lá o quê, jogou bem o segundo jogo. Não. O Atlético foi amassado pelo Flamengo. O 3-1, que era para ser 3-0, foi uma falha, uma coisa que acontece com o Léo Ortiz. Olha, com o Léo Ortiz, que é nosso grande zagueiro, mas aconteceu. E no segundo jogo, o Felipe Luiz deu um nó nele. Amarrou o time dele. E o Plata ainda fez aquele golaço, eles perderam o segundo jogo. E aí depois, contra o Botafogo, a humilhação maior, né? O Botafogo foi a grande humilhação para mim do Gabriel Milito. Ter um jogador a mais, com menos de 1 minuto de jogo, ele não soube o que fazer. Ali ele demonstrou toda a sua limitação. Porque o Arthur Jorge preparou uma tática para jogar no ataque. Ele preparou uma tática para jogar na defesa. Aconteceu um fato completamente extraordinário. O Arthur Jorge soube se recompor. Nem substituiu ninguém. Reajeitou as peças. E o Atlético não soube o que fazer. O grande técnico é aquele que sabe resolver situações inesperadas e complicadas. Isso. Ano que vem, as flores dão trabalho para o Fla. Quando tem a opção de lascar um rival, tem que lascar sim. O Flamengo devia ter entregado o jogo. Sim. Aí falou um palavrão. Ô, Éder, o problema é o seguinte. Digamos que o Flamengo entregasse o jogo aqui. Beleza, entregou o jogo, perdeu. Aí o Fluminense vai jogar com o Cuiabá já rebaixado amanhã. O Fluminense ganhasse do Cuiabá. Aí no domingo vai ter Criciúma e Red Bull Bragantino. Digamos que desse um empate esse jogo. Criciúma Bragantino caísse e o Fluminense ficasse na Série A. Não ia adiantar nada o Flamengo ficar lá embaixo também na tabela. Entendeu? Porque não dependia só desse jogo. Depende de outros jogos. Fala do Luiz Araújo. Cara, gostei da partida do Luiz Araújo, cara. Gostei da partida do Luiz Araújo. Acho que o Luiz Araújo entrou, óbvio. Ele vem de uma lesão,
Uma lesão difícil, teve que passar por cirurgia, uma lesão um pouco complicada, mas entrou, fez o lance do pênalti, foi um chute dele, depois o Bruno Henrique bate pênalti, faz o gol de pênalti, e depois ele vai lá e faz um golaço. Gostei da partida dele. Não dá para cobrar, não dá para falar muita coisa, que dá muito tempo fora. Luiz Soares, Pulgar hoje fez uma partida perto da perfeição. E o Wesley, meu Deus, parece outro jogador, muito absurdo. O Wesley não jogou, mas o Pulgar tá evoluindo muito. Cara, eu vou falar para vocês, eu tô muito confiante no Flamengo pro ano que vem, tá? Tô confiando muito no Flamengo pro ano que vem. Tô acreditando bastante no Flamengo pro ano que vem. Bastante mesmo. Quem pediu para entregar o jogo não tem sangue rubro-negro de verdade, falou o Cuca. O Flamengo deveria entregar. Não. Então, nação rubro-negra, vocês viram aí, né, que realmente o Flamengo não quer entregar jogo para ninguém. Ele vai ganhar até o final e acabou. E domingo tem mais, viu? Então, o Flamengo já está definindo se vai contratar, né, o Mauro Icardi como substituto de Gabigol para 2025. As contratações não param. Isso mesmo. E Flamengo está ali na linha de chegada para contratar ele, o Mauro Icardi. Mauro Icardi vem tendo seu nome ventilado no Flamengo para a temporada de 2025. Atualmente, o argentino de 31 anos de idade defende as cores, né, ali do Galatasaray. Isso lá na Turquia, onde tem contrato até 2025. Gabigol, como vocês sabem, já está saindo. Sua despedida será no domingo. E aí, a atual diretoria do Flamengo, que corre ali nas eleições, né, que vai acontecer no dia 9 de dezembro, não tem interesse na contratação de Mauro Icardi. Só que a informação é de Iago Martins, que chegou ali e acabou checando as fontes próximas à diretoria sobre a negociação, que alguns lá estão descartando. Porém, não se sabe quem será o vencedor, né? Então, tem alguns que realmente, se ganhar, querem sim contratar ele, o Icardi, né? Só que estão falando sobre o motivo que está nessa dúvida, é o alto salário de Icardi, que poderia ser um problemão. Gente. E aí, o que acontece? Ele, jogador europeu, né? Tem um ganho anual do argentino, né? De 8 milhões de libras. Aproximadamente 61 milhões na cotação atual. Então, outros jogadores também foram descartados por conta de valores. Só que aí a diretoria está indecisa, né? Porque também eles já conversaram também com o Antony, né? Querendo trazer ele. Felipe Luiz desejava ali pela chegada do Antony. Só que Landim, parece que a chapa dele não está tendo muito sucesso e provavelmente não irá trazer o Antony. Então, fica aí nessa questão, né? Quem vai trazer? Léo Fernandes do Penharol e Evander, que atua no futebol dos Estados Unidos, também são cotados. E aí, fica aquela pergunta, quem vocês querem ver, né, aí, jogando, né, gente, no Flamengo, no próximo ano, em especial, no lugar dele, do Gabigol. Gente, só que tem outra questão também. E o Flamengo, né, tá de olho em outro jogador, que no caso é o Roger Guedes. Isso mesmo. O Roger Guedes, né, ele tá tendo ali a proposta para que o Flamengo troque ele pelo Gesso. Isso mesmo, gente. Exatamente. Seria uma troca que, segundo ali o time, né, que Roger joga, eles dizem que realmente valeria a pena, né? Só que o Flamengo já pensa ali se tem Roger como um dos seus grandes desejos para o próximo ano, buscando assim um atacante em meio à saída do Gabigol. O Mengão realizou algumas sondagens, como vocês viram, né? E
tá de olho aí no Roger Guedes. Inclusive, há quem diga que o atleta está disposto a retomar ao futebol brasileiro e vai ouvir qualquer proposta, né? Não dando nenhum tipo de prioridade ao Corinthians, que também está de olho nele. Só que, no caso aí, o time do Al Hilal, né, já se posicionou e se manifestou interessado ali no Gerson, né? Então ele quer trocar o Rogers pelo Gerson. E aí a torcida, como é que fica com essa troca aí, gente? Essa informação foi bem repercutida pelo jornalista Iago Martins, que ainda foi além e ressaltou que o negócio não deve acontecer. Isso porque tanto o Flamengo quanto o Gerson querem dar continuidade ao projeto no Rio de Janeiro. Mas e aí fica o debate. Vocês querem que Gerson saia, que venha Roger Guedes ou Icardi para substituir ele, o Gabigol? Então deixa aí o comentário de vocês e até o próximo vídeo.